Indenização por dano moral, principalmente na Justiça do Trabalho, é um instituto que ficou muito banalizado, está cada vez mais difícil os juízes deferirem, né, na petição inicial, na reclamação trabalhista, mas eu quero trazer para você 3 erros mais comuns que a gente vê nas ações que envolvem indenização por dano moral, para você evitar esses erros e aumentar aí o valor da condenação da reclamada. Bora pro vídeo? Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Advocacia na Prática. Meu nome é Thiago Pereira, eu sou advogado trabalhista, tenho 2 escritórios aqui no interior de São Paulo, atuo especificamente para reclamante e reclamada, no consultivo e contencioso. E aqui você vai aprender o que de fato acontece no dia a dia da advocacia, a prática, experiência para você ter resultado nas suas ações. Eu quero falar para você hoje sobre dano moral. É um instituto que ficou muito banalizado, a gente tem visto cada vez mais juízes resistentes a conceder o dano moral, valores cada vez menores que não refletem ali a realidade, que a reparação que o reclamante deveria ter. E eu quero te falar de 3 erros comuns que eu vejo os advogados cometerem, talvez você também já tenha cometido, mas que você deve evitar a partir de agora para aumentar as chances de deferimento desse pedido e aumentar o valor da indenização, o arbitramento da indenização. Esse instituto ele foi amplamente modificado com a reforma trabalhista, lá no artigo 223A e seguintes da CLT. O mais polêmico é o 223G, parágrafo 1º, o único, eu não lembro agora, que fala sobre quantificação do dano moral. E a gente tem um julgamento que está ocorrendo no STF, uma ADI, sobre esses parâmetros que eu já vou falar mais no final do nosso vídeo, tá? Então, o primeiro erro que eu vejo os advogados cometerem é não entender o instituto do dano moral e faz os pedidos de forma genérica, não faz prova, faz o pedido e nem traz detalhes sobre os fatos. Eu já vi advogado pedindo indenização por dano moral pelo simples fato do reclamante entrar com a ação trabalhista, para pedir as verbas trabalhistas dele. Então, é um pedido muito genérico, né? Então, o que eu tenho que entender do instituto? Vai lá no artigo 223B, que ele vai trazer pra gente o que é o dano moral, o que causa o dano moral. Que ele traz o seguinte: o dano moral causa, né, dano de natureza extrapatrimonial, a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então a gente pode entender aqui que o dano moral, ele é a lesão a um direito imaterial juridicamente tutelado. Então, por exemplo, a imagem, a honra, o nome, a paz da pessoa, tudo isso, a tranquilidade, tudo isso é um direito imaterial protegido, tutelado pelo Estado, pela lei, né? Se você pegar um conceito de dano moral lá do artigo 5º, inciso 10, muito embora a CLT fala que o dano moral vai ser regido por aquele capítulo, a gente pode utilizar ali alguns direitos, né, imateriais, extrapatrimoniais que são protegidos, como a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Então esse é o conceito de dano moral que a gente tem que entender antes de fazer qualquer pedido. Quais são os exemplos que a gente tem hoje que caberia a indenização por dano moral, Thiago? O acidente de trabalho, típico, né? Empregado que teve a privação da sua integridade física, sofreu uma dor, sofreu uma lesão e abala o psicológico do trabalhador, causa angústia, dor, sofrimento, isso enseja o dano moral, tá? Ou até mesmo atraso salarial, onde vai causar ali o medo, né, a angústia, a ansiedade no trabalhador de não ter o seu salário no final do mês para poder pagar as suas contas. Mais ainda, né, além do dano material, é a negativação do nome do trabalhador porque não teve o salário, né, teve que atrasar as contas, né, até mesmo o aluguel da sua casa, dependendo da situação, isso também seja dano moral. Segundo erro que a gente vê alguns advogados cometerem é não fazer prova do dano, achar que tudo é in re ipsa, tudo é dano moral presumido, né? No caso, por exemplo, do atraso reiterado do salário, a jurisprudência entende que é um dano in re ipsa, porque é uma obrigação básica do contrato que o empregador tem que cumprir. Não cumprindo, enseja a indenização por dano moral. Causa dano moral porque o trabalhador, ele realmente prestou o serviço e está esperando o seu salário no final do mês, no começo do mês. Se não recebe, né, acaba ficando desprotegido e atenta contra a sua própria subsistência também, que é um direito, que é a dignidade da pessoa, do trabalhador, dignidade da pessoa humana, ter ali a moradia, a alimentação,
o vestuário, garantido pela Constituição, e dentro do contexto da relação de trabalho deve ser garantido isso pelo salário, pelo empregador através do salário, tá? E o terceiro e último erro que eu vejo os advogados cometerem, essa aqui vai uma dica muito boa, é pesquisar jurisprudência. Não pesquisam jurisprudência para quantificar o dano moral. E aí entrando naquela questão da ADI, né, que tá rolando no STF, a gente já teve uma decisão do Gilmar Mendes, dizendo que o artigo 223G, que traz lá o parâmetro, que vai ser dano moral de natureza leve, dano moral de natureza média, grave, gravíssimo, com base no salário do trabalhador. O Gilmar, ele decidiu no seguinte sentido, que aquilo vai servir como parâmetro, não como tabelamento. O juiz não está adstrito àqueles valores. Vai ser um parâmetro que o juiz pode usar para fixar o dano moral. Mas a gente vê o seguinte, no dia a dia dos tribunais, eles já têm uma tabela interna de cada turma. Então, por exemplo, perda da audição, da capacidade auditiva, dependendo do percentual, é X mil reais de indenização por dano moral. Perda de um membro, perda de um dedo, de uma mão, de uma perna. Então já tem ali fixado. Então pesquise a jurisprudência para você ter mais ou menos uma média de quanto você deve pedir na indenização por dano moral do seu cliente, para você não pedir valores exorbitantes e ali acabar tendo algum problema com o juiz. Às vezes ele pode até dar uma sucumbência, né? Enfim. Então são esses 3 erros que você deve evitar na hora de pedir a indenização por dano moral. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e principalmente ativa o lembrete para você receber as notificações das nossas lives, dos nossos vídeos, te entregando prática pura para você fazer as suas ações com tranquilidade, dominar a área trabalhista. Larga essa vida de clínico geral, vem ser advogado trabalhista, que é uma das áreas mais rentáveis, a barreira de entrada é muito pequena e você tem retorno muito rápido e você confere isso aqui no nosso canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.